Vamos para a Série A e diretamente com o líder do campeonato, ou melhor, o novo líder, o Flamengo. Goleou o Fortaleza 5-0. Foi difícil até escolher o melhor em campo. O coletivo muito bem do Mengão e celebrando o primeiro lugar. Amor e paixão, é time de tradição. O aniversário era dele. E presente foi pro Flamengo. Arrascaeta, bola pro fundo do gol na saída do goleiro. Na noite em que completou 31 anos, Arrascaeta foi o responsável por abrir o placar para o Flamengo no Maracanã. A bola na rede colocou o uruguaio na artilharia do campeonato e ainda levou o Flamengo ao topo da tabela. E esse era só o cartão de visitas da festa com 65 mil convidados no Maracanã. O Penetra Fortaleza foi coadjuvante na cerimônia. O placar só não foi maior nos primeiros 45 minutos, porque João Ricardo mostrou serviço. Na volta do intervalo, as atrações da festa entreteriam ainda mais os convidados. Em apenas 3 minutos, Everton Araújo marcou o primeiro gol dele no Maracanã. 2-0 Flamengo. Eu até falei com a minha mulher hoje, que ela falou, eu falei assim, eu vou fazer um gol hoje. Aí ela falou, amém, vai sair. E foi assim no outro gol também que eu fiz ano passado, e foi do jeito que eu sonhava, assim, na entrada da área. Um lance mais tarde, 3-0. Luiz Araújo aproveitou a sobra para ampliar. Quer mais? Então olha a assistência do Varela para Michael fazer o quarto. E quem disse que o espetáculo não tinha garçom? De Pedro para Luiz Araújo fechar o marcador. 5-0 Flamengo. Estamos vivos em todas as competições, passamos na Copa do Brasil, passamos na Libertadores. No momento, como você falou, lideramos o Campeonato Brasileiro. E isso me reforça ainda mais a convicção que eu tenho no que eu acredito sobre a minha ideia, sobre o que eu acredito no que a equipe precisa para chegar mais perto de conquistar os resultados que a gente precisa para ser campeão. É nesse ritmo de festa que o Flamengo se despede do Maracanã. O próximo encontro vai demorar. É hora de dizer bye-bye e seguir para o Mundial de Clube. Bom, o Flamengo mostrando já que está muito competente em todas as pontas. Tem o melhor ataque, tem a melhor defesa do campeonato. É um time que consegue se consolidar e teve Libertadores. E aí vai para o Campeonato Brasileiro, goleia o Fortaleza por 5-0. E é um bom cartão de visitas para o Mundial, Edu. Não tenha dúvida, né, Renata? Principalmente vencendo um Fortaleza, por mais que o Fortaleza não esteja num bom momento, mas vencer de 5-0 sem dar chance para o adversário, isso te credencia e te dá moral para você chegar no Mundial. E ali no jogo de ontem, você não consegue destacar um jogador. Acho que a equipe jogou muito bem. E o respeito que você tem pelo adversário é fazendo o que o Flamengo fez. É fazer gols, ir para cima, não deixar o adversário gostar do jogo. Então, parabéns pelo Flamengo. É um momento que qualquer time gostaria de estar passando, porque vence, assume a liderança e agora vai para o Mundial. Então, parabéns pelo Flamengo pelo jogo de ontem. É muito elogiado o Felipe Luiz pelo resultado. Vimos provocação do Daverson no 0-0, depois o Luiz Araújo devolveu. E se fosse qualquer outro técnico da Série A, o Vojvoda tem respaldo, a gente sabe disso, mas tomar um 5-0 poderia causar danos e não é o caso. Fortaleza precisa se reconstruir e o Flamengo no caminho certo, Cicinho. Exatamente. O Flamengo dispensa comentário, né? O coletivo funcionou, jogou muito bem e o Daverson teve a infelicidade de cutucar a onça com a vara curta, né, Daverson? Por favor. Certo? Na hora errada, né? Na hora errada. Mas assim, isso demonstra também o profissionalismo da diretoria. Tem que ressaltar a diretoria do Fortaleza, que acredita no trabalho, sabe que o momento não é bom e confia ainda no treinador. O Vojvoda dispensa comentário. A gente acredita que uma hora o Fortaleza novamente vai encaixar, porque já deu vestígios disso, né? Começou mal, depois melhorou
e agora não está bem. Mas não tem time para estar nessa situação, não. O Fortaleza tem time para sair dessa situação, mas vale ressaltar o excelente jogo do Flamengo. Acompanhar como o Flamengo atropelou o Fortaleza, foi assim que o Flamengo venceu no Maracanã, lotado mais uma vez. Jailson, e o Flamengo contou então com a derrota do Palmeiras e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Parecia a decisão da Liga dos Campeões. Parecia, verdade. O Flamengo aproveitando, né, o Fortaleza que não vem bem, a gente já tá falando isso há um tempo também. O Flamengo era isso, basicamente, que a torcida esperava no meio de semana contra o Táchira, na Libertadores. Grande passo do Zico, hein? Pô, o Léo Ortiz é brincadeira. Exatamente. Mas o Fortaleza que se mostrou ali frágil em determinado momento do jogo, logo ali tentando sair um pouco. E aí no momento que o Fortaleza tentou sair um pouco, o Flamengo realmente botou todas as armas ali, né, ofensivamente, e conseguiu fazer os gols um atrás do outro. O Flamengo que pelo primeiro tempo explorou muito o lado esquerdo, no segundo tempo explorou o lado direito, e aí conseguiu fazer os seus gols, transformando a vitória em goleada. E aí teve provocação do Deivinho e o Luiz Araújo também respondendo, Mário Mar. Jogou muita bola, né? O Flamengo jogando muito bem, esse gol foi um golaço, né? A construção dele me lembrou o Klopp. Retorno do Pulgar, né, nessa construção dessa jogada. Por causa da velocidade e como o time acertou, né? Muito bem o Flamengo. Mas vamos ter que falar do Fortaleza também. A gente fala assim dos dois clubes agora no Sport Center, ouvindo também os personagens. Vamos lá. Estamos vivos em todas as competições, passamos na Copa do Brasil, passamos na Libertadores, lideramos o Campeonato Brasileiro, melhor ataque, e isso me reforça ainda mais a convicção que eu tenho no que eu acredito sobre a minha ideia, sobre o que eu acredito no que a equipe precisa para chegar mais perto de conquistar os resultados que a gente precisa para ser campeão. Então isso indica que estamos no caminho certo, que estamos fazendo as coisas certas, superamos adversidades, barreiras aí nesse caminho e fizemos um primeiro semestre excelente. Uma situação muito complicada, de las mais complicadas que he vivido eu, encontrar la sabiduría, el control emocional, encontrar la inteligencia e encontrar as decisões justas para este momento. Não tem mais nem que pedir desculpas, que já pedimos algumas vezes. Acho que a gente tem que reagir, voltar a dar orgulho ao torcedor, com humildade, com o pé no chão, sabendo do momento que a gente passa que é difícil. O trabalho permanece e o Vojvoda é o profissional que tem toda a capacidade e a gente tem que encarar cada jogo como uma final. Números então do jogo, tá? Abram alas para ele, o craque do Campeonato Brasileiro. Números de De Arrascaeta em 9 jogos do campeonato. Olha só, 9 gols. 9 gols em 9 jogos, mano. Tem tempo que não acontece aqui no Campeonato Brasileiro. Por isso a média de 1 gol por jogo, 4 assistências, 2 pênaltis sofridos e ainda as vitórias garantidas são 6. Por enquanto é o bola de ouro do prêmio ESPN Bola de Prata. E foi assim, então, Mário Marra, que o Flamengo chegou à liderança do campeonato após 9 rodadas. Em uma liderança muito justa, em um time que a gente não via o protagonismo nas mãos, nos pés do 10 há algum tempo. Por quê? Porque o time girava muito em torno de quem fazia o gol. E inclusive o próprio Arrascaeta, ele girava em torno de quem colocava a bola para dentro. Agora o time gira mais em torno do jogador que tem mais, talvez, capacidade técnica, identificação com o torcedor. E tem diversos outros jogadores que fazem o Flamengo ser, em alguns momentos, irresistível. A gente estava falando aqui fora do ar do Luiz Araújo, a gente está vendo um gol que pode ser uma recuperação do Michael, está cheio de jogador bom. E a máquina funciona não para o último concluir, mas para todo mundo participar. E nisso tem espaço para o Arrascaeta jogar e definir. É incrível o que está acontecendo. A gente consegue explicar porque o Flamengo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, teve problemas na Libertadores? Por que essa diferença de um time que joga na quarta-feira para o time que joga no final de semana, Jailson? Então, eu não tenho explicação, mas eu tenho uma hipótese. A minha hipótese é que esse time do Flamengo tem muita dificuldade, como qualquer outro time, na verdade, quando tem uma linha de 6, 7 jogadores na defesa. E para mim, o nível de ansiedade desse time, junto com a torcida no Maracanã, mudou muito depois daquela derrota pro Central Córdoba. Depois daquela derrota, o nível de ansiedade por melhor desempenho na Libertadores mudou muito e teve o seu preço, cobrou o seu preço. Então teve aquela ansiedade, aqueles burburinhos quando o Flamengo não conseguia abrir o placar rapidamente. Então eu acho que isso
teve a questão da oscilação no time na Libertadores. Quando o Flamengo enfrenta um time que mesmo jogando em linha baixa, tenta sair um pouco e deixa a defesa desguarnecida, aí esse time do Flamengo é letal. Jogadores com muita qualidade. Marra estava exaltando o lado do ataque, que obviamente a Arrascaeta e o Luiz Araújo tem que ser exaltado. Eu queria destacar o Danilo e o Léo Ortiz, porque é impressionante o que esses dois jogadores têm capacidade de tranquilidade, de não devolver a bola para o adversário. Chega o ataque adversário, eles dominam a bola. O Danilo ontem, ele dominou uma bola pressionado no peito dentro da área e saiu jogando com o Alexandre. Então a tranquilidade que eles têm e que eles passam para os companheiros, na hora de você organizar o ataque, eles organizam o ataque na defesa. Fora a assistência que o Léo Ortiz deu para a Arrascaeta, porque aquilo ali pouquíssimos jogadores de meio campo fariam. Sim. E o Léo Ortiz faz com uma tranquilidade danada. O Marra brincou aquela história do 10, então, da zaga. É isso, Marra? Com essa qualidade. É um jogador que a gente já mostrou isso aqui, Bruno, quando ele foi contratado. Qual era o posicionamento dele, qual era a influência do Léo Ortiz no jogo ofensivo do Red Bull Bragantino. Ele era o jogador que mais influenciava o jogo ofensivo do Red Bull Bragantino. E ele, claro, ele tinha uma fila para respeitar, era um técnico diferente. Ele respeitou, ele não criou problema, as coisas foram acontecendo, machuca um, sai o outro, tal, saída do Fabrício Bruno. Ele ocupa um espaço e que hoje ele é simplesmente incontestável. E eu tenho, assim, para mim, que ele vai incomodar na seleção, incomodar entre aspas na seleção brasileira. Eu falei a mesma coisa. Porque o Ancelotti quer esse tipo de jogador. E joga nas duas, né? Ontem ele jogou no lado esquerdo. Não, ele joga não só nas duas, né? Como em todos os momentos do jogo. Se você quiser definir os momentos do jogo como bola parada também, ele participa de todos os momentos do jogo. O ofensivo, o defensivo, a bola parada, a recuperação, a transição, ofensiva e defensiva, ele participa bem. Ele pode ser até um titular da seleção. Eu acho que no primeiro momento ele não vai ser. Mas ele vai incomodar. Ele vai... Eu acredito que ele possa ser dupla do Marquinhos. Eu acredito, pela convocação, não duvido. E só para pontuar, um outro nome que ontem acho que é um jogo muito importante para ele, o Everton Araújo. Porque é cobrado, sim, que o menino tenha melhor, né, jogo com a posse da bola, que sem a posse da bola ele é muito importante taticamente para a equipe do Flamengo. O Felipe Luiz já falou muito dele. E ontem ele deu um passe de 3 dedos pro Varela, muito importante na parte ofensiva, e também fez o gol. Eu acho que é um jogo muito importante pro moleque também pegar essa confiança com a posse da bola. É porque desde a contusão, certo, Sim, do Eric? do Pulgar e do Alan. Ele só sobrou pra ele. Sobrou pra ele. E aí a gente viu o Varela jogando por ali também, né? Mas ele vai se firmando, então. Ontem foi um jogo muito bom pra ele. Fala, Marra. Uma coisa, você perguntou pro Jailson sobre a diferença nas competições Quarta e internacionais. domingo. Eu acho que aí, assim, não tem como não falar também da postura, eu não estou falando de atitude, daquela coisa, mas da postura do Fortaleza em campo. E já faz um certo tempo que você tem Você está falando exatamente. Porque contra o Racing eu não vi isso. Eu vi o Fortaleza disposto a dividir com a trave. Tá. Sim, e você imagina que bater na trave machuca, né? O Fortaleza estava disposto a fazer isso. Nos jogos do Campeonato Brasileiro, e ontem, foi um Fortaleza muito permissivo de novo. Muito passivo. Sério. Bola roubada do Zé Wellison, que é um jogador que faz o jogo mais sujo, quando é preciso, com muita facilidade. Então aí pra mim, e ontem, como curiosidade, o Flamengo era mais velho que o Fortaleza. Então não é só a idade. É a idade e a forma, a entrega e talvez o cansaço acumulado. Não, mas e o Flamengo também vinha desse desgaste, né? O Felipe Luiz falou ontem, cara. O Felipe Luiz ontem na coletiva... que não foi com viagem, mas... Inclusive, ele implorou, basicamente, por um dia. Ele falou. Depois de 2 meses, vou ter um dia agora de... Ele falou, a diferença de preparação entre 3 e 4 dias, tudo bem, 5-0 a favor, e ele falou em relação ao Fortaleza ter tido menos um dia. Porque o Flamengo jogou na quarta, o Fortaleza na quinta. Com goleada histórica. E histórica do Flamengo para cima do Fortaleza. O que passa com Fortaleza, amigo? Vamos ouvir, então, personagens dessa vitória maiúscula do Mengão para cima do Lion. Vamos lá. Conquistamos os títulos que estavam em jogo até esse momento. Estamos vivos em todas as competições, passamos na Copa do Brasil, passamos na Libertadores. No momento, como você falou, lideramos o Campeonato Brasileiro. Melhor saldo de gols, né? Não sei se é a melhor defesa. Reforça ainda mais a convicção que eu tenho no que eu acredito sobre a minha ideia, sobre o que eu acredito no que a equipe precisa
para chegar mais perto de conquistar os resultados que a gente precisa para ser campeão. Então isso indica que estamos no caminho certo, que estamos fazendo as coisas certas, superamos adversidades, barreiras aí nesse caminho e fizemos um primeiro semestre excelente. E agora, depois de muito tempo, depois de 2 meses e meio, eu vou ter um dia livre. Isso tem que dar valor. Neste momento no es un momento que nos tengamos la mente y nuestra cabeza en condiciones de tomar ese tipo de decisiones. Saber que nuestra fase es ruin, eso lo sabemos, mas nuestras decisiones tienen que ser certeras y no tomar decisiones en este momento. Las decisiones se toman, no sé si a mañana, mas tenemos que tener momentos de calma y de precisión para tomar ese tipo de decisiones. De todo aspecto, de trabajo, desde cómo trabajar lo emocional, cómo trabajar lo táctico,